Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Augusto, do Essa Comida Tá Bichada, e essa semana, agora, nós vamos falar sobre mortalidade materna. Eu vi um artigo muito interessante sobre o assunto, falando que nós voltamos aos números que nós tínhamos pré-pandêmicos. Aí nós falamos, nossa, isso é bom, né? Não, não é. É bom que voltou, mas tem que continuar diminuindo, porque a razão ainda desse número aqui no Brasil ainda é muito alto. Mas vamos entender um pouquinho o que é a morte materna. Em 1994, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu, junto com a reestruturação, a 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, que é o nosso CID, o nosso famoso CID, é o CID-10, ainda em vigor aqui no Brasil, definiu a morte materna como, abre aspas, a morte de mulheres durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gravidez. Então, é interessante já atualizar isso para a morte de pessoas, né? Não são somente mulheres hoje que têm uma gravidez. Então, é importante falar disso, porque aí você inclui um grupo de pessoas que é importante incluir. Mas o que é interessante a gente saber sobre a razão, sobre a mortalidade? Ela é feita, a conta, como ela é feita para a gente entender, né? Então, nós pegamos o número de óbitos de mulheres, de pessoas que morreram, óbitos maternos, e dividimos pelo número de nascidos vivos, lembrando que é sempre no mesmo período e no mesmo espaço, e multiplicamos por um número em comum. Nesse caso, a gente multiplica por 100 mil. Então, a gente vai novamente lembrar aqui. Número de óbitos, mortes maternas, dividido pelo número de nascimentos vivos, multiplicado por 100 mil. Aí, com isso, nós temos a razão da mortalidade naquele tempo e naquele espaço. A do Brasil ainda é muito alta. A esperada é 30 para menos, e nós estamos com uma razão sempre muito próximo de 60. Então, o dobro. Nós temos estados, que eu vou falar em outro vídeo, em outras postagens, que tem um número menor, mas a média do Brasil não fica diferente do dobro, até mesmo o triplo dessa razão. É importante apontar que a maioria das causas, quando a gente fala de mortalidade materna, elas são evitáveis. Okay? Então, com um atendimento de qualidade, um pré-natal realizado de qualidade e efetivo, você consegue diminuir muito esse número. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, nós temos hoje aproximadamente 830 mulheres que morrem de causas evitáveis relacionadas à gravidez e ao parto em todo o mundo, não somente no Brasil, é em todo o mundo. E 99 dessas mortes maternas, elas ocorrem em países em desenvolvimento. Então, países pobres, países que estão ainda com a economia balançando, aqui como o Brasil, muitos na Ásia, na África. Então, a morte materna, ela escancara a diferença, o abismo social que existe num país. A mortalidade materna, ela é muito mais alta em adolescentes e mulheres, em pessoas da zona rural. Então, novamente, atendimento, acesso. Então, vamos ficar de olho sempre ao acesso e qualidade que nós estamos dando a essas pessoas durante a gestação. É importante falar que, como eu falei, né, que as principais causas de óbitos, já volto aqui para o Brasil, entre as doenças, entre as obstétricas diretas, mortes obstétricas diretas, são síndromes de hipertensivas, as hemorragias, as infecções puerperais e as complicações de um aborto. Então, quando a gente fala de hipertensão, é uma doença pré-existente ou que pode vir durante a gestação, que você consegue tratar se você faz um atendimento de qualidade a essa pessoa. Quando nós falamos de hemorragia, é uma coisa que talvez possa acontecer ali no momento do parto, mas também hoje com acesso, com tecnologia,
não é aceitável. Quando nós falamos de infecções, também tem pessoas mais suscetíveis a infecções, outras não. Então, mas sempre ficar de olho nesse paciente, nessa pessoa. E aí termina com causas, complicações de um aborto. Então, o país que não oferece o direito de escolha a uma pessoa, ele é um país que condena essa pessoa, principalmente se ela for pobre, de baixa renda, a situações que outras pessoas não passam. Então, é importante a gente discutir isso, é importante a gente saber que a morte materna, ela é, sim, uma cultura de divisora, uma cultura divisora, principalmente aqui no Brasil, né? Eu vou falar aqui do Brasil porque nós estamos aqui no Brasil, então ela é, sim, uma cultura divisora e como essa pessoa vai ser tratada, como essa pessoa vai ser cuidada. Nós tivemos um aumento, né, como eu falei no começo, nós tivemos um aumento muito grande das mortes maternas durante a pandemia. Em 2021, subiu para 1.900 mortes, esses números absolutos, a média era em torno de 1.600, e em 2020, em 2021 ela passou dos 3.000. Isso é um número muito grande. E grande também é a diferença de um estado para o outro nessas taxas. A gente percebe que existe uma grande diferença, por exemplo, entre o estado do Paraná, Amazonas, e normalmente os estados com as maiores taxas por 100 mil nascidos vivos ficam localizados na região norte e nordeste, que existe aí uma diferença, uma discrepância também em renda e acesso, o que é muito complicado. Mas isso eu vou postar para vocês agora, no futuro, com informações, a lista completa dos estados, suas taxas, os números, vocês vão poder ver agora no futuro, nas postagens futuras, tá ok? Então, não esqueçam, se vocês gostaram desse conteúdo, curtam. Se vocês acharam que pode ser interessante para uma pessoa, não esquece de marcá-la, de compartilhar com essa pessoa. E qualquer dúvida, sugestão, nós estamos sempre aqui à disposição. Um grande abraço, obrigado a todos e até a próxima. Tchau.